Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo sobre o livro O Centro Espírita de Herculano Pires, que eu já adiantei, é um dos escritores, é um dos autores referência sobre o Espiritismo, sobre as obras de Allan Kardec. É um autor que faleceu em 1979, mas as obras dele são modelo, né? Poucos autores são fiéis a Kardec como ele. Então é muito bom conhecer Herculano Pires e por isso eu estou gravando esses vídeos. Este já é o terceiro. Eu vou gravar hoje o vídeo sobre o capítulo 3, o centro e a comunidade, parte 1, porque o capítulo é grande, eu dividi em 3, aliás, eu dividi em 2 partes, melhor, falei errado. Então, é um vídeo sobre o Centro Espírita, de José Herculano Pires, capítulo 3, o centro e a comunidade, parte 1, porque haverá a parte 2. A parte 2 é um capítulo grande e eu destaquei vários trechos, porque Herculano Pires é muito bom. Vamos lá então. O Centro Espírita, deixa eu colocar o óculos, que é melhor. O Centro Espírita não surge arbitrariamente, nem por determinação de alguma instituição superior do movimento doutrinário. Ele é sempre o produto espontâneo de uma comunidade espírita, que se formou num bairro, numa vila ou numa cidade. Essa comunidade é sempre extremamente heterogênea, formada por espíritas e simpatizantes da doutrina. Aqui em Araraquara, por exemplo, eu sei de mais um centro que surgiram a partir de estudos na casa de pessoas. Começaram a se reunir 2, 3 pessoas e com o tempo surgiu o Centro Espírita. Os fundadores do centro e seus auxiliares enfrentam desde o início muitos problemas e dificuldades. É necessária a presença de uma pessoa que tenha conhecimento doutrinário e experiência da prática mediúnica, para que o centro não fracasse nos seus primeiros meses de existência. Isso é importante e não é muito observado, né? É necessário, não só no centro espírita, em tudo na vida, mas estamos falando do centro espírita aqui. É necessário uma pessoa que tenha conhecimento doutrinário para dirigir, principalmente, como ele fala aqui, atividade mediúnica, que é muito séria. É uma atividade muito séria, não é brincadeira. E o Centro Espírita, como Herculano Pires já falou e sempre vai falar no livro, o Centro Espírita tem que se basear no estudo, porque as pessoas lidam com situações difíceis. Não havendo no grupo fundador uma pessoa nessas condições, o que é comum, é necessário recorrer-se a pessoas de centros das proximidades, que sempre atendem de boa vontade. É uma coisa que em Araraquara não acontece, mas deveria acontecer. Todos os centros espíritas deveriam ser, vamos dizer assim, centros irmãos. Deveriam ser harmônicos, se comunicar sempre, né? E deveriam se ajudar. Mas não é o que acontece. Então, como Herculano Pires já escreveu,
né? Eu já falei em outros vídeos. Se houvesse esclarecimento, estudo, as atividades seriam muito melhor resolvidas, muito melhor feitas, praticadas. Olha que frase maravilhosa. Esclarecer e orientar sempre é dever espírita. O espiritismo se caracterizam pelo esclarecimento, pela orientação, pelo estudo. Pessoas que negam a necessidade de estudo, pessoas preguiçosas, pessoas que querem ter a prática sem preparo, não são pessoas espíritas. E eu diria que muito menos cristãs. Não são pessoas, eu vou dizer, são pessoas no mínimo ingênuas. Não deveriam estar trabalhando. E muitos centros espíritas deixam pessoas assim trabalhar. Infelizmente. O conhecimento dos problemas mediúnicos exige estudo incessante das obras básicas de Allan Kardec, particularmente estudos permanentes do Livro dos Médiuns. Todo médium deveria conhecer muito bem o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o melhor livro sobre mediunidade que existe. Não há outro. Eu tenho convicção do que eu estou afirmando. E para conhecer o Livro dos Médiuns, deve-se conhecer antes o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a pessoa que conhece estas obras, ela sabe como se comportar, ela sabe o que falar, o que não falar, ela sabe o que fazer, o que não fazer, né? São obras excelentes. E nós percebemos na vida, por exemplo, na época que eu estou, né, novembro de 2022, na época, quanto à política, quanto à pandemia, pessoas que se dizem espíritas, que se dizem cristãs, se comportaram muito mal. E um cristão, um espírita, que também é cristão, deveria ser uma pessoa diferenciada, deveria se destacar pelo seu comportamento. E se destacar positivamente, não negativamente. Isso não é opinião minha, eu me baseio em Jesus, em Kardec, em Herculano Pires, em Leon Denis. Prestem atenção, sem estudo constante da doutrina não se faz espiritismo. Cria-se apenas uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Estudo e pesquisa, observação constante dos fatos, análise das mensagens recebidas, observação dos médiuns, exigência de educação mediúnica, com advertências constantes para que os médiuns aprendam a se controlarem, não se deixando levar pelos impulsos recebidos das entidades comunicantes. Mas, acima e antes de tudo, humildade, porque espiritismo sem humildade é água poluída. Por que Herculano Pires escreve tudo isso? Muitas pessoas devem estar achando estranho. É porque Kardec fazia tudo isso. E o espiritismo, quem estudou e codificou foi Allan Kardec. Espiritismo foi uma palavra dada por Kardec. Tudo bem, Kardec não inventou o espiritismo, isso não existe. O espiritismo é uma doutrina dos espíritos, mas Kardec codificou, criou a palavra espiritismo. Então,
quem quiser seguir o Espiritismo deve obrigatoriamente seguir de acordo com os preceitos das obras básicas codificadas por Kardec. Quem não concorda, tudo bem, crie sua doutrina, mude o nome, não dê o nome de Espiritismo, não dê o nome de Centro Espírita a um lugar que não segue as orientações de Kardec, porque isto é falta de respeito, no mínimo, e é falta de coerência também. Então, o estudo é importante. O que o Espiritismo objetiva é a transformação interior das criaturas, para que se tornem mais esclarecidas e com isso dotadas de mente mais arejada e coração mais puro. Transformação íntima das pessoas, transformação íntima, transformação interior, incluem querer aprender. Porque uma pessoa boa, ela quer fazer o certo. E para se fazer o certo, deve-se aprender. Uma pessoa que faz de qualquer jeito, nem pessoa boa é. Normalmente está fazendo os trabalhos para alcançar o céu, como os católicos, né? A maioria, muitos espíritas são vindos do catolicismo, né? E no catolicismo se tem essa ideia, eu preciso ser bom para ganhar o céu. Nós aprendemos no Espiritismo que isso não tem validade, pois a pessoa que assim pensa, ela já teve sua recompensa aqui na Terra. Por isso deve-se estudar, para entender essas coisas. A facilidade com que a maioria das pessoas aceita livros de evidente mistificação, como os evangelhos de Rustem, as obras de Ramatiz e tantas outras, eivadas de contradições e de passagens ridículas, destinadas especialmente a ridicularizar a doutrina, provém dos milênios da sujeição das massas à mistificação clerical. Há muitas obras que mistificam, há muitas obras, muitos autores. Alguns são mistificadores intencionalmente, outros são mistificadores porque são mal preparados, são ignorantes. Deve-se haver respeito às obras. Eu faço alguns comentários, mas sobre o texto, eu não fujo do texto. E há pessoas que fogem, há pessoas que inclusive afirmam coisas que, dizem elas, o autor estava pensando. Quem sabe o que o autor estava pensando é só ele, né? Bom, para terminar, e aí o restante eu falo no próximo vídeo na parte 2. Para terminar, médiuns expositores e escritores, médiuns, expositores e escritores espíritas não são luminares nem santos, mas criaturas falíveis que podem também cair a qualquer instante de seus falsos pedestais. Nós precisamos lembrar isso que Herculano acabou de afirmar. Nós somos aprendizes. Muitos médiuns, eu posso falar porque eu sempre fui espírita, a maioria dos médiuns desenvolve vaidade. Eles acham que as comunicações deles são para os outros. Não, primeiramente as comunicações são para eles, né? Mesma coisa com expositores. Há expositores que falam para o Brasil todo, alguns viajam internacionalmente.
e percebemos que muitos ficam se achando destaque. Não. Eles têm uma oportunidade muito grande, maior que muitos, de aprendizado. Eu aprendi muito com as obras de Kardec, com as obras de Herculano Pires. Esse livro dele é excelente. E eu espero que você que assiste a este vídeo, eu peço que reflita muito nessas orientações, que são muito sérias. Espiritismo não é brincadeira, né? Peço que você curta este vídeo, peço que você se inscreva no meu canal, peço que você assista aos outros vídeos. Há vídeos muito bons. O planejamento atual que eu fiz é muito bom, né? Os vídeos mais recentes. Há inclusive um vídeo falando sobre o planejamento semanal. Peço então que você assista aos outros vídeos, curta os outros vídeos, e peço novamente que você se inscreva no meu canal. E abaixo do vídeo eu vou colar, né, os sites que eu fiz com os livros que eu escrevo. Não são livros espíritas, mas são livros muito bons e baratos que refletem sobre a vida, sobre assuntos relacionados à vida. E também eu coloco o meu grupo espírita, o grupo espírita que eu criei no Facebook. Também colo o link da biblioteca virtual espírita, que é muito boa. É possível fazer download de livros bons gratuitamente. E também colo minhas redes sociais. Entre em contato comigo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.